No mundo fantástico, onde a humanidade está sendo ameaçada contra forças do mais, criaturas terríveis da escuridão, surgem 4 bravos guerreiros para defender a humanidade e lutar para salvar os humanos e toda a vida que vive na Terra. Quem são eles? São Himmel, o herói, Hyter, o sacerdote, Enzen, o guerreiro, e Frieren, a maga. Após se juntarem, eles derrotam o Rei Demônio, se tornando uma lenda e um símbolo para toda a Terra. E passa 50 anos após essa jornada. E nesse tempo, Frieren, que é uma elfa, está em busca de magia e conhecimento. E ela decide revisitar um de seus amigos, Himmel, que agora está bem velhinho. E juntos eles se reencontram novamente para fazer uma última aventura antes de que Himmel faleça, já que está bem no seu fim de vida. E nesse momento eles decidem marcar as suas histórias revisitando um momento mais bonito, que é uma chuva de meteoro. E Himmel falece. Nesse momento, as pessoas da igreja se perguntam por que a Frieren, que era tão amiga do Himmel, não aparenta estar triste, e nem mesmo chora, e nem mesmo a expressão do rosto mostra algum tipo de simpatia, mas eles não sabem que Frieren, ela tem dificuldade de se expressar com emoções, já que ela é uma elfa, um tipo de espécie diferente da vida humana, e vive muitos anos. E nesse momento onde ela está vendo seu amigo sendo enterrado, ela chora e se pergunta por que eu não tirei mais tempo para conhecê-lo melhor naqueles 10 anos que nos aventuramos, e foi um dos momentos mais importantes da vida dele. Caso você não saiba o que eu estou falando de uns animes que recentemente assisti e gostei bastante e quero comentar, que é Sousou no Frieren, ou, se preferir, Frieren Beyond the Journey's End. Daí, gamers, otaku e público em geral, sejam bem-vindos ao meu canal Games No LED. Eu me chamo William e, sem mais enrolação, vamos comentar sobre Sousou no Frieren. Sousou no Frieren, né? Eu recentemente assisti e gostei bastante da obra, e é uma obra bem diferente, já que apresenta o fim de uma jornada, de uma aventura bem importante no mundo de Frieren, que é os 4 heróis que lutam para salvar a humanidade das criaturas, dos poderes malignos e do Rei Demônio. Não que acabou com todas as criaturas desse mundo que ameaçam a vida humana, não é isso, mas conteve uma grande guerra, e assim termina um ciclo de sofrimento, de destruição de vilarejos e de pessoas perdendo sua vida. E nesse momento, Frieren, a maga, que é uma elfa, vive milhares de anos, ela se pergunta por que eu não tive a oportunidade ou eu não tive a vontade de querer conhecer melhor a vida humana. Ela sabe que a vida humana é curta comparada à vida dela, que é uma elfa que vive milhares de anos e naquele exato momento da história já viveu séculos. E se interessa muito pela vida, já que ela marca com um rímel dizendo para ela sobre a beleza de você apreciar as coisas, de você conseguir valorizar os momentos da vida, né? E ela não tem tanta noção do que é isso, não nesse exato momento da história. E isso é muito interessante por si só, já que a gente está falando de um personagem que, na ficção, os elfos não tem muito esse lado de apresentar suas emoções, de sentir a questão também da vivência, né? O quanto tempo você vive para conseguir apreciar tudo na vida. A humanidade, talvez os seres humanos, consiga com mais facilidade apreciar as coisas belas da vida, a simplicidade, talvez, por conta de ter uma vida curta e passar muito rápido. Enfim, continuando na obra, você vai ver a personagem Frieren, a maga, que tem os seus 4 amigos muito importantes, 2 deles humanos e um anão.
E um já foi, o outro é o Reiter, que passa-se 20 anos após a morte de Himmel, o herói, e Frieren vai atrás de Reiter para conversar um pouco sobre essa questão dela de agora ir atrás de entender as emoções dos seres humanos. E encontra ele numa cabana cuidando de uma órfã que ele adotou enquanto viajava numa de suas aventuras sozinho, e ela estava ali sozinha, sem os seus pais, já que foram mortos por criaturas, e decide adotá-la e cuidá-la. Mas ele já está agora também bem velhinho, quase falecendo, e pede para Frieren cuidar dela, que é a Fer. A Fer, ela apresenta bastante aptidão para magia. O próprio Reiter recomenda que Frieren a ensine, que Frieren pegue ela como pupila e treina e cuide dela enquanto ele não estiver ali. Esse é um dos seus últimos pedidos. E Frieren, no começo, recusa, já que ela não tem interesse de cuidar de uma criança, não tem interesse de fazer um pupilo, não tem interesse de ensiná-la. Não é porque Frieren não a quer ou não tá com vontade, mas sim porque Frieren acredita que o mundo da magia é um mundo perigoso, é uma linha tênue e é muito arriscado pegar uma criança e ensiná-la a usar a magia, porque pode arriscar sua vida. Reiter indica para Frieren que não tem problema, já que ela tem muita aptidão para magia e confia na Frieren com todo o coração. É muito marcante também essa cena e esse personagem para a relação da Frieren, que, como eu disse, é uma personagem que tem dificuldade de relacionar e expressar suas emoções. Então, Reiter pede e Frieren fica relutante, mas logo que Reiter está prestes a falecer, ela finalmente decide aceitar seu pedido para que ele faleça sem nenhum tipo de dívida e nem nada do tipo, deixando tudo muito claro, tanto para Fer quanto para Frieren. E nisso, a Frieren decide adotar a Fer para ensinar magia e a defesa, a como viver e cuida dela. E assim as duas vão numa jornada para revisitar as partes, as trilhas, né? A jornada de que a Frieren fez quando ela estava junto com os 4 guerreiros, né? Os seus amigos. E, enfim, a história ela tem muita simbologia, muita filosofia, tem muitos diálogos memoráveis, muita questão legal, psicológica até, de nós analisarmos a história, mas o ouro dessa obra, na minha opinião, que fez eu gostar bastante, foi essa evolução da Frieren. Na primeira temporada, a gente vai ver no começo uma Frieren que tem a dificuldade de se expressar emocionalmente, de não conseguir conversar com as pessoas de uma maneira agradável e nem mesmo entender muitas vezes um tipo de valor sobre algum tipo de objeto que você tem, sobre algum tipo de ação que você faz. Nada disso ela consegue compreender. Mas é normal, já que ela não vê por esse lado as coisas. A única coisa que realmente ela tem a facilidade de apreciar e adquirir mais é a magia. Não para usar a magia sempre para a ofensiva ou para a destruição, para o controle total, já que ela poderia muito bem fazer, mas ela não segue esse tipo de determinação, ela não tem essa ostentação de querer expandir seu poder destrutivo para usar contra a força, controlar ou algum tipo de plano maligno. Não. Ela apenas quer o conhecimento puro da magia e não se interessando o uso dela. Caso a magia seja apenas para brotar flores, caso a magia seja apenas para lavar roupa, caso a magia seja apenas para ajudá-la a enxergar, caso a magia seja apenas para fazer com que facilite a procura de tais artefatos escondidos, tudo isso ela aprecia no mesmo nível. Ela vê isso como tudo muito valioso. E aí, Frieren, eu achei a primeira season apenas, a única que teve agora. Eu nunca li os mangá, então eu não sei qual que é a história, eu não sei como é que anda
o futuro dessa obra, mas eu gostei bastante. No começo eu tinha bastante resistência, já que a obra, que é uma fantasia no mundo ambientado na Idade Média, com uma perspectiva mais sobre uma jornada do dia a dia de uma personagem que é em busca de magia. Enfim, eu tinha bastante preconceito sobre essa obra, mas com a recomendação do meu irmão, eu finalmente assisti e adorei. Eu acho que o começo dele não é tão grandioso, ele é um começo bem morno, ele não é uma história tão agitada como a gente costuma ver em outras obras de shounen ou de seinen, é nesse tipo de estilo mais aventuresco mesmo. Frieren é uma obra que trata sobre sentimentos, relação, sobre o valor que você dá para as coisas. Ele tem muito esse ar sobre a amizade, sobre família ao mesmo tempo, já que nenhum dos personagens realmente fazem parte de uma família com sangue, mas eles se tornam. Isso é muito legal na obra. E os outros personagens que vão aparecendo também, o que eles têm a proporcionar para a obra é fantástico. Foi o que me fez me prender a assistir Frieren. Foi os personagens secundários ou personagens terciários, enfim, todos os personagens ali, eles são muito bem feitos. Eu gostei bastante de quase todos, tirando talvez alguns ali, mas não me incomoda tanto para não querer ver o que vai acontecer na obra. E fico muito ansioso aí pela próxima temporada e o que vai acontecer na obra, mas eu recomendo muito para todos. Para todos, quem nunca assistiu Sousou no Frieren, eu recomendo. Ele é uma obra bem filosófica, bem delicada, bem sentimental, bem dramática e com uma aventura bem divertida. E para quem gosta de magia no mundo fantástico, ambientado com criaturas fictícias, eu acho que vale muito a pena. Enfim, eu vou ficando com o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo comentado, é o meu primeiro vídeo falando sobre animes, espero que vocês gostem. Deixe no comentário o que vocês acharam, o feedback, me ajuda bastante, eu irei ler todos os comentários, tá? Então eu fico bem feliz. Caso tenha gostado do vídeo, deixe o seu gostei aí, isso ajuda bastante o engajamento no vídeo, e até o próximo vídeo. E pode deixar as ideias dos próximos animes que vocês queiram ver, ou queiram que eu comente, ou me indicar para assistir caso eu não tenha assistido. Eu estarei vendo com bastante carinho todos, e fiquem até a próxima. Um grande abraço, valeu, falou! フリーレン、僕たちは確かに実在したんだ。きっと見つけられる。そうだね。